Fé e Caridade, direto do nosso Estúdio B em Aracaju, Sergipe. Eu digo também da bela cidade de Aracaju, Sergipe. Hoje a nossa conversa será com o senhor Ronald Rosa Júnior, lá de Cambuquira, Minas Gerais. Olá, Fernando. Olá, Ronald Rosa Júnior. Tudo bem? Eu estou bem. Aqui da nossa bela cidade de Aracaju, Sergipe, estamos todos bem, muito bem. Senhor Ronald, por favor, faça-nos uma oração inicial, pedindo ao nosso bom Deus que abençoe essa nossa conversa e nos abençoe hoje e sempre. Se você me permitir, a gente é muito devoto de Nossa Senhora aqui, né, na trilogia, e aí a gente tem uma oração que é a preferida nossa aqui, pode ser? Nossa Senhora de todos os povos. Isso! Então vamos lá. Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, enviai agora à terra o vosso Espírito, que o Espírito Santo habite o coração de todos os povos, para que sejam preservados das corrupções, das calamidades e das guerras. Que Nossa Senhora de todos os povos, que de início foi Maria, seja a nossa advogada. Amém. Amém. Agora, senhor Ronald, por favor, fale um pouquinho do senhor, se apresente para nós no nosso Estúdio B. Pois não. Então, eu sou Ronald, eu tenho 65 anos de idade. A minha formação, eu estudei uma parte técnica, eu fiz um curso de engenharia, né? Que aí eu interrompi, né, na metade do curso, né? Por questões de que eu não estava muito bem, vamos dizer, naquela época, né, eu fiz o Mackenzie, estava uma época muito conturbada em São Paulo, né? Então, com muitas greves de estudantes, isso acabou me desestimulando. Mas, enfim, isso passou, e aí eu acabei me formando em administração de empresas, né? Então, tem um pouco essa veia, um pouco técnica, um pouco administrador de empresas. Eu trabalhei durante muitos anos em empresas de software, né? Eu fazia projetos de implementação de software no Brasil e fora do Brasil. E há um convite da doutora Cláudia, ela me chamou uma época para participar de uma reunião, onde na faculdade ela precisava de alguém que desse algumas ideias, né? E aí eu comecei a participar dessa reunião e num dia ela falou, olha, que bom que se um dia o senhor pudesse vir trabalhar conosco. Mas falou assim uma coisa despretensiosa, né? Bom, eu passei um fim de semana sem dormir, né? Na época. E aí, porque eu me identifiquei muito com a questão da trilogia, com tudo, né? E aí, no final, né, eu acabei na segunda-feira, né? Eu entrei em contato com ela, falei, doutor, eu vou começar a trabalhar. Ela falou, não, mas eu não posso, né? Agora, assim, o senhor tem uma remuneração, não é, né? Eu falei, não, mas não é trabalho voluntário mesmo, né? E aí foi do ponto de vista, né, foi um salto ali, né, que eu dei sem saber e foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, né. Então, aí eu ingressei para a questão do Capmotor, né, isso foi lá em 2019, né, e aí a gente iniciou essa fase da fábrica aqui do Capmotor em Cambuquira, né. Então, é interessante assim até a mentalidade do Dr. Cap, né, quando a gente precisamos alugar um espaço, tudo. Ele falou, não, pega a garagem do hotel, põe os carros na rua, carro é bom ficar na rua, entendeu? E aí vocês usam a garagem de conta. Então, ele é o empreendedor ideal, né, para você trabalhar com ele, né? Então, a experiência foi muito boa, né? Então, será uma conversa de dois administradores de empresas. Eu também fiz administração na Universidade Federal de Sergipe, aqui em Aracaju, Sergipe, da Grande Aracaju. Eu gostaria de pedir ao senhor para o senhor falar um pouquinho sobre o grupo do WhatsApp do Terço Mariano. O senhor falou, eu fiquei pensando muito sobre esse grupo do senhor. Nós temos, assim, a gente faz todos os dias, né, reza o terço, né, em grupo, né, ali por meia hora, né, às 8h30, às 9h, a gente se junta no WhatsApp, né, e reza o terço ali. Inclusive, o senhor
querendo participar, tá aberto. Isso, Né? esse horário eu já estou me preparando para dormir, mas conversaremos depois com o senhor. Voltando agora ao Dr. Kepp, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre Kepp Motors, uma tecnologia para um novo mundo. Tá. Então, o Dr. Kepp, tudo é baseado no trabalho dele, né? Hoje ele está com 96 anos de idade, o Dr. Kepp, né? Mas assim, perfeitamente lúcido, né? Inclusive eu faço análise com ele, né? Acabei de sair de uma sessão de análise, né? E o Kepp Motor é algo que ele procura o tempo todo estar orientando, né? Por exemplo, assim, o Dr. Kepp ele tem uma ideia, né? Nada contra, né? Mas ele pede que o Kepp Motor não recorra a investidores externos, a bancos, né? Então, a gente evita esse tipo de situação. Então, ele prefere um crescimento mais orgânico, né? Um crescimento mais sustentável. Então, por exemplo, a fábrica ela começou em 2019 aqui, nunca houve um investimento. Então, a gente pega o ventilador, monta ali, vende com aquela receita, guarda, compra material e assim vai, né? Hoje nós já fornecemos aí mais de 5 mil ventiladores, né? E a gente vem vindo nesse crescimento, né? Dessa forma, né? Ele tem um livro que chama Trabalho e Capital. Então, esse conceito é muito forte dentro da trilogia, né? Você não visar o capital como primeiro objetivo, né? E sim um produto que traga benefícios para a sociedade, que faça o bem, né? E não algo que vá beneficiar, né, as suas finanças, né, pessoais, enfim, né? Então essa tônica dele, né? Então o trabalho vem e o capital é uma decorrência desse trabalho, né? Então todo o trabalho dele está baseado no conceito da inversão. Esse é um conceito muitas vezes um pouco difícil da gente assimilar, mas basicamente isso é a chave de toda a ciência dele. Ele perceber que o ser humano está invertido, né? Então o ser humano ele enxerga no mal um bem, né? E no bem um mal. Então ele vê que o trabalho é uma coisa que para ele é sacrificante, que para ele ele não vê a hora de chegar sexta-feira, de fim de semana, ele quer, né, ir para as festas, ir para as baladas, enfim. E não vê no trabalho o grande valor, né? Então ele acha que talvez beber ou fumar, esse tipo é uma coisa boa, né? Mesmo sabendo que aquilo é prejudicial, a pessoa faz aquela prática. Então esse é o processo da inversão, né? Você acaba enxergando, né, na questão do bem, e você acaba vendo aquilo como um mal, né? Então você procurar não mentir, você não ser uma pessoa ética, né? Isso passa a ser, na nossa sociedade atual, conceitos, de certa forma, que a pessoa fala, mas vocês estão com umas ideias, né, muito, né, ultrapassadas aí, né? Então, né, essa coisa que me espanta muito, Fernando, essa questão assim, não, Jesus é só um profeta ali, teve um monte de profeta, sabe, essa coisa de depreciar. Não, a gente veio do macaco, né? É uma teoria lá que, né, a gente era um macaquinho lá, uma ameba, alguma coisa assim, que foi mudando e virou um homem, né? O universo era uma bolinha, lá era desse tamanho, uma bolinha pequenininha, né? E aí um dia resolveu explodir aquilo e virou isso que, né? Então esse James Webb, esse telescópio, ele já detectou bilhões e bilhões de galáxias. A nossa galáxia tem mais de 400 milhões de estrelas, com planetas, né? Então, você imaginar que isso veio do acaso, né? E que a gente veio do macaco, né? Então, se criou essa mentalidade que desvaloriza, né, o Criador, né? Desvaloriza toda essa... E isso é que a gente vê como inversão, né? Agora, o motor... Né? Pode falar, Aproveitando a pergunta anterior, eu gostaria que o senhor completasse também, falando sobre a eficiência energética pelo magnetismo dos motores Kepp Motors. Sim. Eles são baseados, como o Dr. Kepp, o que ele percebeu, né? Ele percebeu o trabalho de Tesla com um grande valor, né? E Tesla, ele esbarrou nessa, embora ele não tinha uma linha mais voltada à teologia, né?
ele era mais um cientista, né, ao pé da letra ali, mas ele falou da existência de uma energia que ele chamava de escalar, né, que é o que move tudo, né? Então move o planeta, move os sistemas, move as constelações, enfim. Essa energia, né, do Criador é que movimenta tudo. Né? E nós estamos imersos nessa energia, que a gente chama de magnetismo, né, ou energia essencial. E ela é composta de três forças, né? É como a trindade, né? Então o Dr. Kepp ele tem um livro que chama Teologia da Física. Então ele fala muito, né, de uma energia de gravidade, de uma energia de ascensão e de uma energia neutra que controla, ela faz o balanço dessas demais forças, né? Isso ocorre em toda a natureza. Quando você tem um furacão, por exemplo, o centro do furacão, quando você olha uma imagem de satélite, ele é azul clarinho, ou seja, não tem vento ali. É justamente a energia do neutro. Você tem uma espiral descendente e outra ascendente, né, que estão fazendo o quê? Um equilíbrio da temperatura. Quando a temperatura chega num ponto ideal, esse fenômeno cessa. Então tudo funciona assim. O nosso corpo, se adquire alguma infecção, o corpo eleva a temperatura, né? Automaticamente ele eleva a temperatura corpórea para tentar conter aquele processo, né? O nosso coração bate, mas não é porque a gente está comandando isso, né? Porque a gente está numa ressonância, né, com essa energia, entendeu? Tanto que, né, fala, não, você está meio arritmia, você está em descompasso, então você está ali com alguma dificuldade de aceitar essa energia. E o motor faz exatamente isso, né? Ele é um motor que ele usa esse princípio de ressonância. Então, ele usa um ímã, né, no seu centro, né, a parte móvel dele é um ímã, né, e a gente impulsiona esse ímã com eletricidade, vai dando um pulso, né. Mas grande parte do movimento do rotor, né, da parte móvel do ímã, é feito sem a eletricidade. E nós estamos falando de uma tecnologia... Ah, mas isso aí é uma coisa... Essa tecnologia ela tem patentes em vários países do mundo. Brasil, Estados Unidos, México, Rússia, né, China, Hong Kong. E ela recebeu premiações em eficiência energética e inovação tecnológica também em países no Brasil e países e outros países recebeu essa premiação. Então é algo realmente muito fora, né, dos padrões atuais. A própria física e a própria, vamos dizer, as leis da física não admitem esse funcionamento, não admitem que a coisa possa ser dessa forma. Entretanto, o Kepp Motor, ele usa, né, energias que não vêm de uma tomada, que não vêm da queima de um combustível, que não vêm da destruição da matéria, né? Esse é o princípio de funcionamento. Então, todos os nossos motores funcionam a essa base. Agora, o que acontece quando você coloca um ímã em movimento? Ele começa a criar um campo neutro no seu entorno. E essa energia do neutro, que é a energia do Espírito Santo, né, a terceira dispensação, nós tivemos Moisés, né, gravitacional, Jesus, uma visão ascensional, e agora o Espírito Santo que traz, né, esse equilíbrio, né? Talvez por esse motivo a gente vive um momento conturbado, né? Porque as coisas começam a aparecer pela necessidade do equilíbrio que tem que haver. E o motor ele começa a criar essa energia no seu entorno, né, a partir do seu funcionamento. Então, vamos aos casos práticos. Você consegue provar para mim como essa energia, qual é o tamanho dela, até onde ela vai? Não, não dá, porque essa energia, a resultante dela é sempre zero. Os nossos aparelhos, eles medem diferença, ele mede uma senoide, aí ele pega a diferença e fala, ok, isso aqui é tal frequência, isso é 110. A energia do neutro é uma energia equilibrada, porque ela tá trazendo o equilíbrio. Então, se a pessoa está um pouco depressiva, ela tenta subir. Se ela está muito eufórica, tenta reduzir. Então, a natureza sempre funciona dessa forma, né? E a gente está envolto nessa energia o tempo todo. E o motor, então, o que ele faz? Nesse momento, ele provoca, né, esse equilíbrio. Então, nós temos, por exemplo, experiências usando microscópio de campo escuro, né, onde você pega uma pessoa, de preferência uma pessoa que esteja meio irritada, meio com raiva, meio nervosa, assim,
tira uma pequena amostra do sangue dela e a gente analisa em microscópio de campo escuro. Então as hemácias estão todas empacotadas assim, como se tivesse pego um imã, né? Aí gruda um no outro, fica tudo grudado, né? O sangue da pessoa. E obviamente a gente sabe que os glóbulos vermelhos é que são responsáveis por várias funções do sangue, transporte de oxigênio, né? Ele é quem leva para as células isso. Aí coloca essa pessoa por meia hora próximo do ventilador, faz uma nova análise de sangue. E aí já as hemácias já estão redondinhas e soltas, né? Isso a gente tem filmado, né? Pode ser até apresentado. Por quê? Tira essa polarização excessiva, porque a nossa sociedade ela é extremamente polarizada, né? Ou a gente vai para uma coisa mais reprimida, ou uma libertinagem, a gente não consegue manter esse equilíbrio, né? E essa energia do magnetismo, né, que é uma energia vinda direta do Criador, como a luz, ela vai trabalhar para trazer esse equilíbrio a todo. A gente não sabe entender, mas quando ocorre um furacão, é uma necessidade de equilíbrio. Se eu tenho na Terra uma carga, uma determinada carga, né, e a nuvem está carregado de forma diferente, vem uma descarga elétrica, vem um raio, que é o quê? Para trazer o equilíbrio. Né? Ele busca sempre esse equilíbrio para o planeta, né? Para o ser humano, para a nossa saúde estar sempre em dia. E outra prova, né, disso, a gente tem inúmeros vídeos, né, experiências feitas com plantas e animais. Né? É muito comum os animais se aproximarem do ventilador, né, e não fugir como ocorre com outros tipos de motores. Né? Resumidamente, seria isso, Fernando. Aqui em Aracaju, na minha residência, eu tenho 2 ventiladores, um de mesa e parede, e a minha era também tem 2 ventiladores, de mesa e um de parede. Quais são as opções de ventiladores residenciais? Eu queria falar um pouquinho. Tá, a gente tem assim, hoje nós trabalhamos, né? A gente procura também concentrar. A minha voz está boa? Tá saindo... Muito tá, boa. Né? Ah, tá bom. A gente procurou concentrar, né, num ventilador mais comercial, ele é um ventilador de maior porte, de 60 centímetros de L, para ambientes comerciais, academias, né, igrejas, enfim. E o pessoal gosta muito, né? Eu mesmo faço pilates aqui próximo, né? E aí a pessoa colocou, né? E depois ela percebeu o seguinte, todo mundo que entrava na sala do pilates perguntava se ela tinha colocado o ar-condicionado, né? Porque ele, principalmente o ventilador maior, ele dá uma boa, né? Como o motor não aquece, né? Uma tecnologia que não aquece o motor. Então, a brisa dela e o próprio magnetismo dá essa sensação. Então, é meio que aproximar, parece que você está perto de uma cachoeira, né? Tem o Christopher Gartner, era um amigo nosso dos Estados Unidos, e ele pesquisa íons, né? Então, por exemplo, quando você vai o lugar onde é mais gerado íons, o nome é esquisito, mas eles chamam de íons negativos, né? Então você vai numa cachoeira, você se sente bem, porque dali está sendo liberado, né, uma carga imensa de íons negativos, que é muito bom para a saúde humana, né? Ele pesquisa isso profundamente. Ele comprou o ventilador, fez lá as análises dele com aparelhos, e comprovou, olha, esses ventiladores, eles trazem para o ambiente esses íons negativos. Quando a gente fica muito tempo na frente de uma televisão ou do computador, a gente fica meio cansado, porque justamente o que sai da tela são cargas de íons positivos. Elas estão desequilibradas, elas precisam se equilibrar. O que elas fazem? Elas roubam, né, de certa forma, a nossa energia, né? Essa energia que está conosco. Então, por isso que a gente sofre esse desgaste, né, ao estar exposto a essas tecnologias como essa que nós estamos conversando, aparelhos celulares, né? Você ficar muito tempo com o aparelho celular não é saudável, a eletricidade, enfim, né? Já essas energias advindas do magnetismo, elas trazem esse processo de restauração. Então, a gente tem esses ventiladores de 60, o Art Deco, né, que é um ventilador de mesa, né? E nós estamos lançando agora o nosso ventilador para... Então, vamos dizer, o comércio e as residências, qual que é a ideia, Fernando? É levar a essa experiência do contato com o magnetismo para as pessoas. Esse é o objetivo.
Nosso objetivo não é ficar rico, não é ficar com isso daí, não é. O objetivo do Dr. Kepp é levar essa experiência de contato com o magnetismo, porque a pessoa vai se sentir bem, ela vai mudar um pouco a maneira dela pensar. Então, nós colocamos no comércio, né, nas igrejas, nas academias, esse ventilador, essa a proposta. Para as residências, o Art Deco, né? E agora nós estamos lançando um ventilador de caminhão. Então a ideia é a gente colocar para caminhões, para motoristas de Uber, motoristas de táxi, que têm uma vida muito estressante, né? Colocar esse magnetismo dentro desse ambiente, né? Se a gente tem, no dia 22 agora de março, nós vamos estar fazendo o lançamento desses ventiladores de caminhão, né? Para o público aí. Então, são esses produtos. Nós temos também, a nível de protótipo agora, devemos lançar ainda nesse semestre, bomba d'água, né? A gente pensa também um pouco no meio rural. Então, as nossas bombas d'água, elas têm um diferencial muito grande. Elas se conectam diretamente ao painel solar. Você pega um motor convencional, para mim ligar ele no painel solar, eu tenho que ter um inversor, controlador de carga, né? Então tem uma série de intermediários entre a placa solar e o motor. E esses intermediários, eles roubam carga para eles poderem funcionar do painel solar. O Kepp Motor, ele tem uma característica, por ser um motor pulsado, ele trabalha conectado diretamente ao painel solar. Então você imagina uma pessoa no campo, né, onde tem que ter bombeamento de água para irrigação, seja para que finalidade for, para pegar água de uma nascente ou de um poço, né, e elevar até a caixa d'água, ele tendo um painel solar, enquanto houver sol, né, e logo que o sol está nascendo, você já tem a potência, né, até o sol se pôr, você tem um motor funcionando ali basicamente 8 horas por dia, né, fazendo esse trabalho, fazendo esse bombeamento, né. Então a gente está lançando primeiro uma bomba d'água, depois a gente vai mais para uma linha de ventiladores, de aviário, ventiladores para quem tem criação de animal. A gente já fez essa experiência também com vacas, né, vacas leiteiras aqui em Campanha, aqui perto, e os resultados também foram muito bons, né? O animal se sente, ele se estressa menos, né? Então, essa linha de painel solar, você imagina, por exemplo, nós estamos em Minas Gerais, né? Aqui é um dos quilowatt-horas mais caros do mundo, né? Que a gente tem aqui. Então, isso pesa, né? Eu tenho amigos que têm produção de gado, trabalham com gado, né? E a conta de luz dessas pessoas é pesada, né? Pesada ao final do mês. Chega a gastar 25 mil reais de conta de luz, né? Para manter esses ventiladores em funcionamento. Então, você imagina, pelo menos durante o dia, né? Você conseguir ter uma ventilação onde você não tá ligado na energia elétrica, né? Você não está consumindo, né, eletricidade, né? Então é um pouco da nossa linha de produtos, né? A gente procura atender, né, essas camadas da sociedade, né, com o intuito de levar a questão do magnetismo, né? Quando da edição desse vídeo, dessa nossa conversa, nós disponibilizar também no canto da tela todos esses equipamentos que o senhor está falando. Eu gostaria também que o senhor falasse um pouquinho onde comprar, como proceder para comprar os equipamentos, tanto os industriais como os residenciais. Tá. Nós temos um site, né, onde é feita a venda dos produtos, né? Ele é o www.keppmotorshop, né, de inglês lá, o SHOP, né, .com, é o nosso site de venda, né? Então ali vocês podem, e também tem os contatos, né? A gente gosta de uma venda mais, porque nós não estamos vendendo ventilador, né? A gente usa esse meio da internet para poder facilitar, né, o pagamento, a pessoa fazer o pagamento. Mas a gente tem uma pessoa dedicada ao atendimento, né? Tem lá um WhatsApp, tem o telefone dela, né? Porque a pessoa normalmente precisa de esclarecimentos sobre essa tecnologia, né? Ela precisa saber o que ela está comprando, né? E aí a gente preza muito por esse atendimento que se perdeu. A gente acha muito desagradável, né?
você ligar para algum lugar, aí fica aperte 1 para falar aqui, aperte 2 para falar lá, e aí você fica aí conversando com uma máquina ali, aí ela fala, não, o senhor apertou a opção errada, volta, aí começa tudo de novo. Aí depois de uns 20 minutos mais vezes, você consegue chegar a alguma conclusão, mas a gente tem uma pessoa, né, de carne e osso, né, do outro lado da linha, que entende da tecnologia e que vai estar buscando as melhores formas, né? A gente tem N casos aí, pessoas idosas, eu não sei usar Pix, eu não sei usar nada. Não, tá bom, vamos dar uma olhada. A gente vai conversando com a pessoa e tentando ajudar, né? Então é um pouco o nosso DNA, assim, a gente acredita no ser humano, né? Na verdade é o ser humano, né? O objetivo é o ser humano, né? No fim das contas, é ver como ajudar, né? O senhor lembra o número do WhatsApp? É Dona Mara, o contato da senhora que nos atende. Tem a Vera e a Mara, né? Dona Vera, foi Dona Vera que eu vou... É a Vera. A Vera conhece todo mundo conhece ela, né? Então é a nossa forma, né, de venda, né? Não é uma maneira muito habitual, né? Você não encontra muito mais por aí. Geralmente é um atendimento mais de massa, né? Mas a gente procura, né, atender as pessoas, né? É uma tecnologia que vale a gente salientar, né? Ela tem toda essa característica que a gente falou, né? E ela é nova, é uma tecnologia nova. Então ela tem que ainda, né, a gente ainda está aperfeiçoando isso, né? A coisa não parou aí, né? O magnetismo, assim, só citar, Fernando, acontecem casos que a gente não consegue explicar. Eu tenho um vídeo gravado, né? Eu ligava, o kit é um demonstrativo, né, de como funciona o motor, né? Eu ligava ele desligava o monitor do computador, entendeu? Então, se você está mexendo com frequências aí, né? Tem gente que liga reclamando que para de funcionar o Wi-Fi. Entende? Nós estamos num campo, que se sabe de imã? Imã, a pessoa fala, bom, aquele negócio que eu ponho na geladeira fica grudado lá, que tem um calendário do posto de gasolina, sei lá. Então, ficou essa ideia, né? Imã você juntou igual, ele repele, juntou diferente, ele atrai e acabou, né? Entretanto, o ímã, ele tem as 3 forças, né? Não é norte e sul só, ele tem a força neutra ali, né? Tem uma força ali que é a força do equilíbrio, né? Então, você me dá um segundo só para mostrar uma coisa rapidamente? Sim. Nós disponibilizaremos no canto da tela, quando da edição, também o contato WhatsApp de Dona Vera, que ela dá todas essas informações que o senhor Ronaldo está falando. Pode continuar, por favor. Veja que interessante. Esse aqui é um imã de neodímio, né? Tá vendo? Ele é meio... Eu vou tentar aproximar essa ponta, né, do meio dele. Isso vocês podem fazer em casa, tá? Vocês nunca vão conseguir colocar aí uma ponta no meio dele. Entende? Não dá. Por quê? Se você olhar aqueles vídeos que tem lá no Equador, né, você coloca... Isso a ciência não admite que tem um campo neutro aqui. Eles falam que tem norte e sul só. Gruda aqui, se eu puser imã, se eu puser a polaridade... E ninguém sabe o que é norte e o que é sul também, né? Se eu puser... tem uma hora que ele repele. Aí eu viro ele assim, pum, ele atrai, né? Voltando para o Equador, lá eles fazem o seguinte... Eles pegam uma cuba, né, e botam exatamente na linha do Equador e enche a cuba de água. A água se esparrama por igual, por dentro do ralo ali. Aí ele vai 4 metros ao norte. A mesma cuba, o mesmo galão de água lá. Ele joga, a água faz um anti-horário. Aí ele vai para o sul, mais 4 metros para o lado sul. Está na internet. Você joga a água, ela faz o sentido horário, que é o que acontece com a nossa água aqui no hemisfério sul. Então você tem essas 3 forças, né? Que é a teologia da física do Dr. Kepp, é a trindade, né? É uma assinatura, o magnetismo é uma assinatura de Deus, né? É 3 forças trazendo equilíbrio. O Newton percebeu só a de gravidade, né? E não falou mais nada, né? E ficou por aí. E a ciência desenvolveu com essa visão parcial, né, de uma energia de gravidade. Imagina, se fosse só a gravidade, a Lua caía em cima da Terra, nenhuma árvore cresceria, porque está puxando tudo para baixo, né? Então, aí o Dr. Kepp falou, não, tem, né?
E o Tesla também tem uma energia que faz subir, só que tem uma outra que controla esse processo. Ela sempre vai buscar o equilíbrio, sempre, né? A gente não sabe entender ou compreender que esse equilíbrio, às vezes, não é o que a gente gostaria que acontecesse, mas é o que é necessário, né? Mesmo o vulcão entrando em erupção, é uma busca de equilíbrio que o planeta está fazendo por tudo que está sendo feito contra o planeta, né? Em termos de destruição, né? Considerando a fábrica do ventilador fica aí em Cambuquira, no sul de Minas Gerais. Isso. Numa das cidades, numa das belezas das Minas Gerais, das riquezas de Minas Gerais. À tarde eu conversarei com um aluno do curso Gestão de Conflitos, o Lucas Galvão. Vamos falar um pouquinho sobre trilogia também. Somos alunos do curso Gestão de Conflitos. Que bacana. Sendo a fábrica aí em Cambuquira, Minas Gerais, como fica a reposição de peças, a necessidade de uma peça do equipamento? Então, esse assim, a gente ainda não tem uma abrangência, né, em termos de assistência técnica. Nós temos em São Paulo, né, que é um ponto central, né, e aqui em Cambuquira, né. E agora, a nossa estrutura ainda ela é muito pequena, né, para poder oferecer uma assistência técnica ampla. A gente tem uma garantia de 1 ano, né, dos equipamentos, a gente fornece uma garantia de 1 ano, e sempre que dá algum problema, né, a gente tenta ver o mínimo possível, né, a questão do custo, né, facilitar a questão do custo para quem está com aquela dificuldade, né. Mas, enfim, essa é a nossa forma, né, como a gente está estabelecido hoje em termos de assistência técnica. A gente sempre busca parcerias, né. Inclusive o Dr. Kepp, ele abre mão, né, de qualquer tipo de benefício, né. Já várias pessoas se interessaram em fazer, né, produções, né. A gente gostaria muito de ter um distribuidor no Nordeste, porque o custo do frete, né, principalmente para o Nordeste, é altíssimo, né. A gente procura expedir de São Paulo também, para evitar, porque de Cambuquira está um pouco mais fora desse eixo, né. Então, a gente tenta vários caminhos de aliviar, né, essa questão para o cliente, né? Mas ainda, enfim, a gente incorre nesses problemas, né? Então, aí, os seus ouvintes aí, né, as pessoas que quiserem, né, fazer uma distribuição ou mesmo uma produção, a gente tem esses ventiladores, que é um pequenininho, né? É um kit, né? É muito fácil de montar isso, vou pegar ele rapidinho até para você ver. Nós também disponibilizarei para você o WhatsApp da Dona Vera, para você informações complementares. Pode falar. Então, Fernando, isso aqui, por exemplo, as pessoas podem montar uma fábrica, né? Esse é um ventilador meio pessoal, né? Ele coloca ali, ele tem uma entradinha aqui, ele pode colocar no computador, não é um ventilador, não chega, né? É um ventilador pessoal mesmo, fica próximo da pessoa, né? Ele pode ser colocado na cabeceira. Então, a pessoa montar uma fábrica disso aqui é muito simples, entendeu? E a gente busca essas pessoas, né? Para que possam ajudar a difundir esses produtos, né? Ou mesmo distribuir, né? O senhor poderia nos falar sobre algum curso indicado para quem quiser trabalhar com essa tecnologia? O curso ocorre aí em Cambuquira ou pode ser também no formato EAD, como eu faço no curso de pós-graduação em gestão de conflitos? Sim, ele tem a modalidade EAD, né? Nós temos cursos, vamos dizer, extensivos, né? Que são cursos sobre a tecnologia, que a pessoa pode contratar pela internet, ela faz esses cursos, que são aulas gravadas, né? Existem a pós-graduação, né, na energética, né, a ciência da energética do Dr. Kepp, onde a gente traz toda essa visão, né, de como se desenvolveu essa tecnologia até chegar ao estágio do motor, e também entrando em aspectos construtivos do motor, né, aspectos técnicos, né. Então ela abrange uma gama, né, de profissionais, desde as áreas, vamos dizer assim, terapêuticas, né, até a área de engenharia, né, de construção de motores. É uma pós-graduação, ela tem 1 ano de duração, ela é EAD, e a gente procura fazer
2 encontros aqui em Cambuquira, onde há a oficina, onde as pessoas vão ter a experiência de montarem elas mesmas os seus ventiladores. Tanto esse aqui, quanto o Art Deco, que é um ventilador de mesa. Então, a pessoa vem, ela recebe um kit, né? E nós, as pessoas aqui da nossa fábrica, a gente chama de oficina aqui, né? Instruem a pessoa passo a passo de como montar isso. Então, isso faz parte do curso, né? Tá junto com o nosso curso, né? O livro, ou os livros mais indicados para quem quer trabalhar com essa. O Dr. Kepp, ele tem uma série de 5 livros, todos ligados à questão da energética, né? O primeiro deles chama A Nova Física da Metafísica Desinvertida, né? Então, essa é a base que a gente utiliza, né, para entendimento da tecnologia. Tem esse Teologia da Física, que eu citei, tem magnetônica, né? O Dr. Kepp utilizou esse termo, que é um termo próprio da trilogia, né? Como você tem a eletrônica, né? A gente está migrando, né, para uma outra forma de energia, né, que ele chama de magnetônica, né? Então, e ali ele dá toda a base, né, tanto filosófica quanto prática, né, de como se chegou a esses motores. Então, temos essa pós-graduação, cursos de extensão e os livros que dão apoio a esse entendimento, né? Os livros poderão ser adquiridos pela Proto-Editora. Pela Proto-Editora. Tá? A Vera é a pessoa também de contato, né, para a aquisição desses livros. E o curso pode ser acessado no site da Faculdade Nossa Senhora de Todos os Povos. Sim, sim. Pode ser acessado ali, né? Então, assim como os demais cursos, né? Eu gostaria que o senhor, por favor, nos apresentasse considerações finais e gostaria também de um presente do senhor, uma oração complementar. A oração inicial foi belíssima, a oração de Nossa Senhora de Todos os Povos. Depois que o senhor fizer as considerações finais, por favor, faça-nos outra oração. Tá bom. Então, Fernando, assim, a gente trabalha para essa finalidade, né? Eu acho que toda a estrutura da trilogia, né, ela tem essa missão, né? O Dr. Kepp, ele nos instrui, né, nesse sentido, né, de que a gente vive um momento, né, difícil, né, da nossa civilização, e onde a gente não vê com muito bons olhos, né, como caminha isso tudo, né? Então, são uma série de valores invertidos que a gente tem hoje, né? Esse da questão das finanças que nós citamos, né? Então, toda essa visão, né, onde a gente vê os jovens, né, se perdendo muito com ideologias que, né, a gente sabe que não vão dar bom resultado, né? E isso por falta de uma orientação mais adequada, né? Então, o Dr. Kepp, ele traz essa ciência, né, com essa função, com essa finalidade. Então, a trilogia, ela pretende, né, através da sua ciência, né, trazer para as pessoas, né, um mundo mais próximo do Criador, né, um pouco mais, vamos dizer, aquilo que Jesus nos deixou, né, aproximar. O Dr. Kepp usa muito um termo, né, não é algo novo, né, não é algo, uma revolução, uma transformação. Ele usa muito a palavra restauração, porque o homem já foi próximo do Criador, o homem já foi próximo de Deus, né? Ele se perdeu, né, por razões, por influências, né, que não deveria ter dado ouvido a essas influências, mas deu, e acabou resultando nesse distanciamento, né? Então, não é natural a gente perecer e morrer, né? Nós já fomos a imagem e semelhança do Criador. Só que a gente perdeu essa possibilidade. Então, a trilogia é um restaurar, né? É tentar trazer o homem para esse estado original, né? Então, esse é um pouco das minhas considerações finais, né? E aí... Antes da oração, eu quero fazer um pedido para o senhor. Nós falamos da Proto-Editora. Tem 3 livros que eu chamo livros de cabeceira. A Cura pela Consciência, e o outro, História Secreta do Brasil, e o seu filhote mais novo, História Secreta do Nordeste. Aqueles que poderão comprar na Proto-Editora. Ótimo, não, excelente.
Então aí a gente até sugere, né, que a pessoa cite a fonte aí, quando tiver interesse nesses livros, né, cite a fonte que é essa live, ou mesmo aí você, Fernando Mota, né, que a gente pode estudar uma condição legal para essa pessoa. Tá bom? Essa nossa conversa ficará postada no nosso Estúdio B, no YouTube e no Instagram, e também será postado no nosso outro canal, Nosso Movimento SE, que nós chamamos carinhosamente de Sergipe Nordeste em Nosso Movimento. Ele será, graças a Deus, bem divulgado. Agora, pediremos para o senhor nos presentear com a outra oração. Tá bom. Então, né, como a gente falou um pouco de Jesus aí, né? Então eu vou fazer uma oração para a gente encerrar, tá? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Amém. Senhor Ronald e todos que fazem o polo de Cambuquira, sul de Minas Gerais, muito obrigado por essa nossa conversa, uma das primeiras nossas conversas. Eu já tive a oportunidade também de conversar com uma das minhas professoras, Mônica Silveira. À tarde conversarei com o colega Lucas Galvão e depois com outros e outras professoras. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado você. E até uma outra oportunidade. Tchau, tchau. Fiquei com Deus. Tchau. Obrigado, gente.